Meus irmãos, olha que tema incrível. Hoje nós vamos começar uma série chamada Igreja Carismática. Nós vamos ter quatro sermões sobre Igreja Carismática. A gente vai discorrer o que é isso, onde vivem os carismáticos, o que comem, onde dormem. E eu queria começar a pregação de hoje, né? Ficou responsabilidade minha introduzir vocês nesse tema, introduzir vocês nessas mensagens que a gente vai ter, que a gente vai discorrer sobre isso. E o meu objetivo aqui hoje é trazer um pouco pra gente, um pouco da nossa própria história, um pouco da nossa própria vida de igreja. Nós como CMD, o que nós cremos. E eu queria construir aqui, na verdade, começar a construir com vocês um trabalho de identificação, de identidade mesmo. Porque eu acredito que hoje vai ser muito assim, cara, por que nós fazemos o que nós fazemos? Por que nós nos reunimos da maneira que nós reunimos? Por que a gente canta da maneira que a gente canta? Por que aqui não tem um coral, por exemplo? Você já se perguntou isso? Por que a gente não canta corinho de fogo, por exemplo, e roda no manto? Por que a gente não bate palma? Então, nós precisamos começar a nos identificar e a começar a perguntar para nós mesmos por que nós somos assim e por que nós fazemos o que fazemos. E aí eu queria fazer uma afirmação e logo em seguida eu queria fazer uma pergunta. A afirmação é, cara, você faz parte de uma igreja carismática. E a pergunta é, isso quer dizer o quê? Você faz parte de uma igreja carismática. E isso quer dizer o quê? Eu queria perguntar será que você saberia defender, não para outras pessoas, mas para si mesmo, responder para si mesmo o que de fato é o movimento carismático, o que de fato é uma igreja carismática. Porque a grande questão aqui do movimento carismático é que ele às vezes ele é um pouco confundido, mal compreendido, por exemplo, com o movimento pentecostal. Então, se eu te pergunto assim, Cleberson, qual que é a grande diferença entre o movimento carismático e o movimento pentecostal? Você saberia responder? Ou então você pensa assim, não, Gi, isso não é necessário, isso aqui é bobeira. Afinal de contas, nós somos tudo farinha do mesmo saco. A gente é tudo crente, é tudo igual, vamos morar no mesmo céu e vamos embora. Então, se você pensa assim, isso é um problema. Isso é um grande problema que a gente vai tentar descortinar aqui hoje. Amém, gente? Então, a primeira grande mentira que eu queria desmascarar hoje e confrontar, na verdade, é exatamente essa. Nós não precisamos de uma identidade. Nós não precisamos nos identificar como carismáticos. Isso é bobeira. Só que, na verdade, a palavra identidade é literalmente isso. Identidade é o conjunto de características que tornam uma pessoa ou uma coisa única e reconhecível. Então, o porquê que nós, como igreja, precisamos nos identificar? Não, eu sou isso daqui. Por quê? Nós precisamos reconhecer, saber as características que nos tornam únicos. Então, cara, a CMD é uma igreja única. O movimento carismático é um movimento único que tem características que vão nos caracterizar como pessoas únicas. E aí, o maior problema, meus irmãos, o maior problema de uma pessoa ou de uma comunidade, de um grupo de pessoas que não tem identidade, que não sabe exatamente quem é, ou então se você é desleixado, se você é despreocupado em saber quem você é, ou o que a igreja é em qual você participa, o grande problema disso é que isso causa, e eu queria que vocês prestassem bastante atenção comigo agora, a falta de identidade causa a falta de finalidade, eficácia e obediência. Então eu queria que, para ficar bem gravado, você repetisse comigo. A falta de identidade causa a falta de finalidade, eficácia e obediência. Ou seja,
essas três coisas, elas só são claras na nossa mente. Eu só sou uma pessoa objetiva. A minha igreja é uma igreja que tem claras suas finalidades. A minha igreja, ou eu como indivíduo, só sou ou só somos pessoas eficazes e obedientes quando a nossa identidade é muito clara. E aí eu queria, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tudo bem? Por que a falta de identidade traz a falta de finalidade? Vamos supor que entra uma pessoa aqui, entra um homem aqui, de 32 anos de idade, ele é um homem de 1,90 de altura, tipo eu, assim. Não, eu tenho 1,87, eu acho. Uma pessoa alta, bonita, forte como eu, assim mesmo, vocês estão vendo? E a pessoa entra aqui e eu te pergunto assim, cara, qual que é a finalidade? Qual que é a objetividade desse cara? Você não vai saber. Agora, esse mesmo homem entra aqui fardado de bombeiro. Automaticamente, por eu identificar, por ele estar identificado como bombeiro, claramente na minha mente vai vir, a finalidade dele é combater incêndios. Então, a minha identidade está totalmente ligada à minha finalidade. Então, talvez, e só talvez, você não tem finalidade, você não tem objetividade, você não sabe o para que Deus te chamou ainda, porque talvez você ainda não se encontrou na sua identidade. É por isso que nós, como igreja, nós queremos ser efetivos. Nós, como comunidade, nós não queremos ser uma comunidade, meus irmãos, que apenas existe. Nós não queremos ser uma comunidade que simplesmente tem um CNPJ, que simplesmente tem um grupo de louvor e pessoas que preguem para crentes e tá tudo bem. Não, cara! Nós queremos ser uma comunidade que tem uma finalidade no reino de Deus, que tem uma atuação para o crescimento no reino de Deus. Então, Deus nunca vai revelar o seu propósito antes de revelar a sua identidade. Amém, gente? Ô, benção. Deus nunca vai revelar o para que você vai trabalhar antes de te revelar quem que você é. Então, a nossa identidade, a igreja carismática, nós precisamos crescer nesse entendimento do que é isso aqui para termos finalidade. E aí, a segunda coisa, né, que acontece quando nós temos a nossa identidade firmada em quem Deus é, firmada no que Deus disse para nós, é que nós somos eficazes. Então, voltando aqui no meu exemplo, um cara entra aqui sem uniforme, ninguém sabe para que ele serve. Ninguém sabe o trabalho dele. Aí, de repente, ele entra aqui fardado de bombeiro. E agora ele precisa ser eficaz no seu trabalho. Então, nós descobrimos que a finalidade dele é combater incêndios. Só que agora ele precisa ser eficaz nisso. E aí você fala assim, Clércio, tá pegando fogo lá em casa. Aí o bombeiro chega lá com uma pistola. O bombeiro não consegue apagar o fogo com uma pistola. O nome disso é ser ineficaz no seu propósito. Então, a falta de identidade causa ineficácia. Então, nós como igreja, meus irmãos, precisamos atuar no reino de Deus, sabendo quem nós somos de fato, para sermos eficazes. Para chegarmos na comunidade, na sociedade, de maneira eficaz. Porque a eficácia da igreja, a eficácia de uma comunidade, meus irmãos, é muito importante. Por quê? Uma igreja não pode ter o mesmo peso na sociedade do que um bar. Meus irmãos, vocês entendem que existem algumas comunidades, e talvez até a nossa. É como se fechasse a CMD não fizesse alguma diferença na sociedade. Então, não, no lugar da CMD, abre um bar ou abre uma boate e vai continuar a mesma coisa. O nome disso é falta de eficácia. Então, a nossa identidade sendo formada, sendo caracterizada, sendo descoberta e valorizada, nos ajuda a sermos eficazes. Sermos eficazes, meus irmãos. Porque não basta saber quem somos e não termos as ferramentas corretas para lutar. Não basta saber, não, Gi, eu sou carismático, mano. E você não tem a menor ideia do que isso significa.
Então, finalidade e eficácia. E por último, obediência. A falta de identidade de quem nós somos, a falta de clareza do que ser carismático significa, nos leva a ser homens e mulheres desobedientes. E meus irmãos, eu prometo que a minha pregação não é de correção, tá? Eu sei que está aparecendo, mas é a introdução, que a pouco fica gostosinho, vocês vão glorificar a Deus, amém? O tangedor vai ficar animadinho, com a musiquinha animadinha também. Vai dar tudo certo, pessoal. Então, a nossa identidade formada, absorvida, nos dá finalidade, nos dá eficácia. Então, agora, eu sei para que eu sirvo. Eu tenho claro na minha mente, eu queria provocar vocês essa noite. Será que você tem claro na sua mente, claro como um cristal, o porquê que a CMD existe? Ou será que você pensa que a CMD existe para você vir aqui aos domingos cultuar a Deus? Isso é uma das coisas que a CMD serve. É um lugar, é um espaço, é uma comunidade com pessoas preparadas como músicos, com pessoas preparadas para pregar um sermão, para você vir aqui e comungar. Mas não é só isso. Então, se você não tem claramente na sua mente, para de falar isso. Se você não tem claramente na sua cabeça qual é a finalidade da CMD, qual é a causa que a CMD vai abraçar, qual é a finalidade da CMD na sociedade, talvez nos falte identidade. E aí a última coisa é a obediência. Vamos voltar aqui no nosso exemplo dos bombeiros. Uma vez eu estava vendo um vídeo no Instagram assim, de um quartel, né? Não sei como é que chama, do corpo de bombeiros, e eles estavam no quartel, todo mundo assim sentado, os bombeiros, certo? E eles estavam assistindo um jogo, é bem famoso esse vídeo. Eles estavam vendo um jogo de futebol assim, da Copa provavelmente, e aí estava todo mundo lá rindo, se divertindo e tudo mais, e aí de repente a sirene toca. A sirene avisando que tinha um incêndio, provavelmente, toca. Aqueles homens que estavam totalmente entretidos no jogo, eles jogam as cadeiras para cima e começam a correr. Por quê? Porque a minha identidade me responsabiliza. Eu sou bombeiro, dane-se o jogo. A minha identidade, ela me responsabiliza. E todo responsável é obediente. Todo responsável é obediente. Então, meus irmãos, nós precisamos crescer. Crescer em identidade. Para quê? Para termos finalidades na nossa cabeça, para agirmos de maneira eficaz e para sermos responsáveis. Vocês estão comigo, gente? Sim. Então, para a gente começar a construir o nosso raciocínio do que é uma igreja carismática, quando nós afirmamos que nós somos carismáticos, o que nós estamos afirmando de fato? A palavra carismática, né, a palavra carisma, é uma junção de duas palavras gregas. Caris, ou charis, não sei falar grego. Caris, que significa graça, e mata, que significa dons. Ou seja, carismático é dons da graça. Ou, em algumas versões, dons do Espírito. Então, quando eu estou afirmando, que eu sou uma pessoa carismática, que eu habito numa igreja carismática, eu estou dizendo, nós cremos nos dons da graça, nos dons do Espírito. E aí, 1 Coríntios 12, abre comigo aí. Vocês estão felizes, gente? Sim. Vou começar a trazer energético para vocês. Boa. Se vocês estiverem assim, uma latinha energético assim, para eu tacar na cabeça de vocês. Qual que é o texto mesmo? 1 Coríntios 12. Fala o seguinte: quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando pagãos eram atraídos e levados para os ídolos mudos, por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém que pode
E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas o mesmo é o Deus que efetua tudo em todos. Então, no versículo 1 aqui, quando ele fala quanto aos dons espirituais, a palavra que aparece aqui é a palavra carisma, é a palavra carismático. Ou seja, quando eu falo assim, nós somos carismáticos, eu não estou afirmando que nós somos um povo barulhento por si só. Porque eu vou explicar o contexto histórico de onde nasceu o movimento carismático, mas já adiantando para vocês, o movimento carismático ele é um pouco tido como um movimento não muito respeitado. Por quê? Porque é muito novo, é muito recente, e algumas igrejas e denominações tradicionais nos julgam meio burros, assim. Falar, vocês não têm muita teologia, não. Mas isso aí é conversa para outra hora. Só que parece, meus irmãos, que os carismáticos, eles só sabem fazer barulhos. Eles só sabem, é como se a grande marca da igreja carismática é uma adoração extravagante, não com fundamento bíblico, mas pela emoção. Só que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 12, no primeiro versículo, ele diz, não sejam ignorantes. Não sejam ignorantes quanto aos dons, quanto aos carismas do Espírito. E aí é muito engraçado porque a palavra a palavra ignorantes aqui, olha que incrível. A palavra que Paulo usa como não sejam ignorantes aqui, não é simplesmente ignorantes na falta de informação. Por exemplo, se você me perguntar sobre medicina, eu vou ser ignorante, porque eu não tenho informações para te dar. Se o Eduardo chega em mim e fala assim, cara, como é que faz supino reto inclinado? Eu não sei. Não sei, é visivelmente que eu não sei. Porque eu sou ignorante quanto a isso. Eu não tenho informações para te dar. Só que não é isso que Paulo está dizendo. A palavra que Paulo usa aqui é não sejam ignorantes. E a palavra significa falta de disposição em buscar a verdade. O que Paulo está dizendo aqui é não sejam ignorantes, não sejam preguiçosos na busca da verdade quanto aos dons do Pai, quanto aos dons espirituais. Então, quando eu estou afirmando que eu sou carismático, eu estou afirmando, eu não quero ser ignorante enquanto aos dons. Eu não quero ser ignorante aos dons de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos crescer nas Escrituras, por quê? Quando alguém te perguntar, mano, por que você é carismático? Você não pode ligar pro Lê e perguntar. Falei, por que eu sou carismático mesmo? Eu sou uma pessoa simpática, né? Eu tenho carisma. Não é isso não, animal. Abre comigo. Deixa aberto comigo aí Efésios. Então, vamos lá, recapitulando. Carismas é dons espirituais, dons da graça, dons de Deus. Nós acreditamos que o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, o que aconteceu em Atos 2, o que aconteceu na igreja primitiva do batismo do Espírito Santo enchendo homens, não foi simplesmente para aquele tempo, para aquela época. Nós, carismáticos, acreditamos com o nosso ser e buscamos que nós podemos experimentar do batismo do Espírito Santo e do enchimento do Espírito Santo hoje. Amém, gente? Alguém mais queria assim? E aí, a grande pergunta é tipo assim, Gi, beleza, você me mostrou na Bíblia ali, mas da onde que veio, então, esse termo, né, essa nomenclatura carismática? Qual que é a origem disso? E aí, eu preciso explicar para vocês um outro movimento, para depois explicar o movimento carismático, que é o movimento pentecostal. Tudo bem? Então, vamos lá comigo, voltar um pouco na história. Os pentecostais, os nossos irmãos amados pentecostais, inclusive minha mãe e meu pai, pentecostais roxos, assim,
Às vezes minha mãe está em casa assim, e aí bate um vento, ela fala, ó, xandarabacandaraiá, Deus está aqui. Ela começa a rodar sozinha. Nossos irmãos pentecostais, eles têm essa nomenclatura, obviamente, por conta de Pentecostes. Pentecostes era uma festa em Jerusalém, que eles se baseiam que Atos 2 aconteceu nessa festa. Então, lá em Atos 2, quando Jesus manda os discípulos esperarem em Jerusalém, e de repente, a Bíblia diz, né, que de repente o Espírito Santo desce sobre aqueles homens e enche eles do Espírito Santo, estava acontecendo a festa de Pentecostes. Por isso que nossos irmãos pentecostais têm essa nomenclatura. Por quê? Porque eles acreditam que a maior evidência, e agora, meus irmãos, isso aqui é bem teológico, tá? Para diferenciar o que é pentecostalismo e o que é carismático. Os nossos irmãos pentecostais, eles acreditam que a maior evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Então, se você falou em línguas, evidentemente você foi batizado no Espírito Santo. E esses irmãos também acreditam que a conversão e o batismo no Espírito Santo são eventos distintos. Ou seja, eu vim aqui e eu me converti. Eu comecei minha jornada de regeneração, e eu estou sendo discipulado, e glória a Deus, até então eu não sou batizado no Espírito. Por quê? Porque eu ainda não falo em línguas. E aí, de repente, num culto muito poderoso, o Espírito vem sobre mim, e eu começo a falar em línguas. Para os pentecostais clássicos, nesse momento eu recebi o Espírito Santo. Por quê? Cara, vai ser bem aula hoje. Por quê? Porque para eles a evidência visível do batismo no Espírito Santo é falar em línguas. Tudo bem até aqui, gente? Anotou? Vai cair na prova, hein? E aí, o surgimento, né, a origem dos pentecostais se deu no início do século XX, num avivamento muito poderoso chamado o avivamento da Rua Azusa. Então, o avivamento da Rua Azusa foi um grande avivamento que aconteceu mais ou menos entre 1901 e 1910. Era uma Rua Azusa, tinha uma casa lá, de repente os caras se reuniram, o Espírito Santo desceu fortemente e as pessoas começaram a ter experiências espirituais e começaram a falar em línguas. Então, esse poderoso avivamento aconteceu nos Estados Unidos e ficou conhecido como o ponto de partida de espalhar o pentecostalismo pelo mundo todo. Por quê? Porque para os pentecostais, a evidência do Espírito, segundo Atos 2, é falar em línguas. Então, de repente, em Azusa, um monte de gente falando em línguas, isso era o novo Pentecostes. Então, agora nós somos os pentecostais. Tudo bem até aqui, gente? Então, a grande evidência para esses irmãos é falar em línguas. E aí, desse grande avivamento poderoso, e cara, aqui é uma dica, quem nunca estudou sobre a Rua Azusa, quem nunca viu nada, faça um favor para si mesmo, veja vídeos, leia livros. Tem um livro na biblioteca lá sobre a Rua Azusa, por favor, estude sobre a sua fé, amém? Porque foi muito poderoso de fato. E aí, deste movimento da Rua Azusa, começou a aparecer várias denominações. Por exemplo, nos Estados Unidos tem uma igreja que chama Holiness, que é uma gigantesca igreja pentecostal que veio deste movimento. Uma outra grande igreja também é a igreja de Deus, né? Church of God. Que isso? Para quem não speak, eu explico. Church of God, que é a igreja de Deus, né? Para quem não traduz, que é uma grande igreja pentecostal também nos Estados Unidos, que é descendente desse movimento da Rua Azusa. Só que aí espalhou para o mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, no Brasil, nós temos igrejas, por exemplo, como a Quadrangular, que é uma igreja que derivou-se do movimento da Azusa. E tem uma igreja também no Brasil, que é a maior de todas, que é a Assembleia de Deus. Então, o ministério das Assembleias de Deus
é derivado, desceu, bebeu do movimento da Rua Azusa, o movimento pentecostal, onde os crentes receberam o Espírito Santo, que para eles a evidência era o falar em línguas. Então eu descrevi para vocês aqui, de maneira resumida, o pentecostalismo clássico. Amém? Eu estou cansado. Só que aí, mano, beleza, mas e o carismático? Onde a gente nasce, né? E aí, eu expliquei, né, primeiro o pentecostalismo, porque o movimento carismático, ele é exatamente, presta bem atenção para não confundir. Depois eu falar que eu preguei heresia. Presta bem atenção. O movimento carismático, ele é exatamente a mensagem pentecostal invadindo as igrejas históricas da época. Então, vamos lá. O carismático, ele não é o pentecostal, o novo pentecostal. Por quê? Por uma época, as pessoas chamavam carismático de, olha aí, os novos pentecostais. Não. Por quê? Porque nós temos diferenças teológicas e litúrgicas. Como, por exemplo, aqui não tem as irmãs que vêm aqui na frente com a pastinha cantar. Porque isso é coisa de pentecostal. Isso é errado, Giovanni? Não, pelo amor de Deus. Só que isso é coisa de pentecostal. Nós somos carismáticos. Então, o que é o carismático? O carismático é, nessa época, nos anos, um pouco depois, né? Na década de 50, 60, a mensagem, o teor da mensagem pentecostal começa a invadir as igrejas históricas. Que igrejas? Batistas, presbiterianas, metodistas. E por essas igrejas serem igrejas históricas, elas tinham estruturada muito bem uma teologia. Por isso que hoje nós temos divergências teológicas entre pentecostais e carismáticos. A maior diferença é que os pentecostais, como eu já expliquei aqui, entendem que a maior e única evidência do batismo no Espírito é o falar em línguas. Nós, carismáticos, não acreditamos que o falar em línguas é a única e obrigatória evidência do Espírito. Amém, gente? Eu estou falando quem nós é aqui, então, pelo amor de Deus, hein? Presta atenção. O teor da mensagem começa a entrar nessas igrejas históricas, começa a invadir esses lugares, a invadir essas igrejas e denominações, e as pessoas começaram... O mais incrível é que as pessoas, dentro das suas próprias igrejas, começaram a experimentar o poder do Espírito Santo. Por quê? Na Rua Azusa, há 60, 70 anos atrás, a Rua Azusa, ela não tinha uma denominação liderando. Não era tipo assim, venham para o movimento da CMD, venham para o movimento da presbiteriana. Não, eram pessoas de diversas denominações que se juntaram e começaram a experimentar o mover de Deus. Então, não tinha uma denominação que estava liderando aquele lugar. Claro que a gente tem William Seymour e outras pessoas que se tornaram ali líderes daquele movimento, mas não tinha uma denominação. O que acontecia? Vinha pessoas de todos os lugares do planeta e experimentaram o poder de Deus. Agora, no movimento carismático, as pessoas estavam dentro das suas próprias igrejas. Os presbiterianos estavam dentro das suas próprias igrejas. Era uma comunidade, eram os irmãos. E de repente, a mensagem e o poder de Deus começou a visitar esses irmãos. Então, ao invés deles saírem para experimentar, o Espírito Santo entrou nas igrejas daqueles irmãos. E aí, então, começou a nascer o movimento carismático. E aí, esses irmãos, então, começam a ter experiências com o Espírito Santo extraordinárias. E aí eu queria também te incentivar a buscar evidências da sua fé e aí estudar um pouco sobre a origem do movimento carismático. Mano, é cada história absurda de homens que eram totalmente quadrados e rústicos e inflexíveis, e de repente o Espírito Santo veio e esses grandes homens de Deus, assim como lá no templo de Salomão, não conseguiam ficar de pé,
Porque o Espírito Santo começou a derramar óleo naquilo que era inflexível. E aí, através desse movimento carismático, nós temos também igrejas que vão se derivando, que vão nascendo. Então, provavelmente você conhece alguma presbiteriana renovada, alguma batista renovada, porque são igrejas que eram históricas, foram atingidas pela mensagem do pentecostalismo e agora renovaram a sua fé, renovaram a sua teologia e a sua liturgia. Então, sempre que você vê igreja tal renovada, é uma igreja carismática. Amém, meus irmãos? Tá gostosinha a aula? Que bênção. Então, o movimento pentecostal e o movimento carismático, eles são dois movimentos que eles se parecem muito. Então, por exemplo, existe uma divergência de algumas pessoas que são pessoas cessacionistas. Quem são elas? São pessoas que acreditam que os dons de Deus, que os dons do Espírito cessaram. Foi para a época dos apóstolos, foi para aquela época. Então, não, nós não acreditamos no falar em línguas, na profecia, não. Agora, o pentecostal e o carismático têm a mesma fé. Não, nós somos continuistas. A única diferença que nós temos é isso, o falar em línguas, e também uma outra coisa muito importante que eu já falei aqui, o pentecostal, ele acredita que o batismo no Espírito e a conversão são experiências separadas, distintas. Nós, carismáticos, acreditamos que quando a pessoa se converte, ela recebe o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vocês estão comigo? Graças a Deus. Então vamos dar andamento. Então vamos lá. Resumindo, o movimento carismático é a mensagem pentecostal invadindo igrejas históricas e assim derivando outras igrejas chamadas de igrejas renovadas. E aí, deste movimento, né, a gente falou sobre a Rua Azusa, que foi um grande avivamento que aconteceu no século passado. Só que quando a mensagem Pentecostes, né, a mensagem entrou nessas igrejas, as pessoas começaram a viver de forma tão intensa no Senhor, tão incrível em Deus, e Deus começou a se mover tanto sobre a terra, que nós começamos a ter também movimentos carismáticos, de avivamentos carismáticos, que inclusive respingam em nós até hoje. E eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre alguns desses avivamentos que a gente teve. Na Califórnia, no ano de 1967, mais ou menos, nos Estados Unidos, houve um avivamento que foi conhecido como o avivamento dos hippies. Chama Jesus Movement. Eu estou gastando muito meu inglês hoje. Quem quiser aula grátis aí, Ariadna, você é pouco perto de mim. Jesus Movement, que foi, meus irmãos, é outra coisa também, pesquisa lá, coloca lá, movimento de Jesus, você vai ver que incrível que foi. Foi um grande movimento de homens e mulheres que eram excluídos das igrejas tradicionais. Por quê? Tinha cabelo grande, fedia, tinha tatuagem, fumava maconha, e as igrejas tradicionais não tinham a flexibilidade, eu até entendo eles, não tinham a flexibilidade necessária para alcançar esses irmãos, para receber esses irmãos. Então, esses irmãos começaram a se reunir nas praias. Então, de repente, eles pegavam todos os seus hippies amigos, se reuniam nas praias, começavam a cantar e tocar sobre Jesus, e de repente, uma multidão de jovens, meninos e meninas que antes se drogavam, estavam partindo para a praia para glorificar o nome de Jesus. A gente vê histórias de milhares e milhares de conversões, milhares e milhares de curas. Você tem noção? A revista Times, quem conhece? Famosíssima, na época divulgou um artigo sobre esse avivamento. E a matéria era Os Loucos de Jesus. Os Loucos de Jesus, porque eles eram tidos como pessoas malucas. E esse grande avivamento se derivou de um movimento carismático. Isso respinga na gente até hoje, por exemplo, na forma de música, como nós encaramos a adoração. Meus irmãos, esse negócio de adoração extravagante que você vê aqui, a gente pulando, cantando, gritando, berrando, querendo bater a cabeça na parede, não é coisa nossa não, gente.
Isso há mais de 100 anos atrás já existia. Já existia. Nomes, por exemplo, como Keith Green. Olha o inglês de novo aí, ó. Keith Green é um homem que dedicou toda a sua vida para cantar músicas a Jesus. Depois você pesquisa lá, Keith Green. Então, hoje nós colhemos, nós ainda apalpamos o resultado desse grande avivamento que aconteceu nos Estados Unidos. Existe um grande outro avivamento chamado o avivamento de Pensacola. Esse é o mais absurdo, na minha opinião. Pensacola nos Estados Unidos também. Existia uma igreja que era uma igreja comum, uma igreja grande, mas uma igreja até então comum. E de repente, um homem chamado, eu esqueci o nome dele, Steve Hill. Steve Hill foi convidado a pregar um dia 18 de junho, dia dos pais. Ele falou, vem aqui na minha igreja, vem pregar na minha igreja. Então, de repente, Steve Hill sobe no púlpito da igreja de Pensacola, lê Salmo 77. E depois daquele dia, aquela cidade nunca mais foi a mesma. Existe histórias que Pensacola começou a receber por noite 20 mil pessoas para ver o que estava acontecendo. A cidade de Pensacola foi obrigada a construir um aeroporto próprio para receber pessoas do mundo inteiro. Então, de repente, uma igreja que era pacata, que era mais ou menos, recebeu o toque do Espírito Santo através do movimento carismático e muitas coisas começaram a acontecer. Houve um tempo em Pensacola que todos os prostíbulos e bares foram fechados. Por quê? Por falta de gente. O dono do bar fechava o bar porque não tinha mais bêbado na cidade. O dono do prostíbulo fechava porque as prostitutas se convertiam. Então, a história nos conta que Jesus ele varreu Pensacola por um movimento chamado movimento carismático. Movimento de homens e mulheres que tinham muita teologia. Lembra? Igrejas históricas. Tinha muita teologia, mas o óleo do Espírito Santo desceu sobre eles e agora eles tinham teologia e fogo de Deus. Meus irmãos, meu maior sonho como igreja, meu maior desejo como CMD é que a gente seja os crentes mais cabeçudos da cidade. Sabe, meus irmãos, meu sonho é ver todo mundo que está aqui amanhã, na ICC. Por quê, meus irmãos? Porque o Espírito Santo, o mover de Deus, o fogo de Deus, não substitui a palavra de Deus, porque é uma coisa só. Então, o meu maior sonho é que a nossa teologia seja incendiada com o Espírito Santo. Meus irmãos, existe uma grande... Agora eu vou bater um pouco. Existe uma grande hipocrisia no nosso meio. Toda vez que você pede por unção, toda vez que você pede por fogo de Deus, por avivamento, mas não estuda a palavra, você é hipócrita. Por quê? Porque o pão que é Jesus, o vinho que é Jesus, também é a água que é Jesus. O poder de Deus, que é o Espírito Santo, também é o poder de Deus das Escrituras. Então, não dá para separar uma coisa da outra. As histórias de Pensacola é incrível. Existem alguns testemunhos que dizem que 1h30 antes do culto oficial começar, existia filas e filas quilométricas na porta da igreja. A igreja que abria só aos domingos começou a abrir de terça a domingo, porque ela não comportava as pessoas. Pessoas do mundo inteiro começaram a viajar para Pensacola. E aí quando você ia nessas reuniões, as portas da igreja fechadas ainda, aquela multidão para fora, e existem testemunhos, isso é um pouco recente, se eu não me engano é 1994, aquele cantor David Keelan conta um testemunho que ele foi lá uma vez, e as pessoas que não eram pastores, que não eram grandes evangelistas, começavam a orar umas pelas outras, e as pessoas começavam a ser curadas na porta da igreja, o culto nem começou ainda. Esse é o poder do Espírito Santo, isso é carisma, isso é ser carismático, eu creio no dom de Deus. Existe um grande outro avivamento, que é intitulado como a Bênção de Toronto, 1994. Existem alguns testemunhos que
as pessoas iam de avião para Toronto. Quando o avião pousava no aeroporto, as pessoas começavam a chorar se arrependendo. A igreja a quilômetros e quilômetros de distância, as pessoas desciam do avião e não conseguiam ficar em pé, caíam de joelhos se arrependendo. O nome disso é, a grande marca de um avivamento não é cura, é arrependimento. Quando o Espírito Santo vem, a coisa que ele mais gera não é arrepio, é dor. Quando o Espírito Santo te toca, meu irmão, o que você sente não é vontade de gritar apenas, é vontade de morrer, porque é Deus te convencendo do pecado. Existem histórias em Toronto que as pessoas eram curadas, os pastores estavam orando por cura. E aí tinham tantos enfermos aqui na frente que as pessoas não conseguiam tocar em todo mundo para ser curada. E isso é uma coisa que se repete em alguns avivamentos. Os pastores então começavam a separar por grupos. Pega 10 cegos, põe aqui do lado. Pega 30 paralíticos, põe aqui do lado. Pega mais 50 surdos, põe aqui. E ao invés do pastor orar um por um, ele pegava 50 surdos e falava, audição agora em nome de Jesus. E os 50 surdos voltavam a ouvir. Avivamento de Toronto, a bênção de Toronto. E tudo isso que eu estou te contando aqui são avivamentos que respingam em nós até hoje. Então, as nossas raízes, meus irmãos, nós temos raízes teológicas, mas também temos raízes na história. Esses movimentos nos representam. Nós não nascemos ontem. Nós não somos um movimento de jovens. Nós somos um movimento fundado e pautado nas Escrituras. Fundado e pautado e comprovado na história. Isso é ser carismático. Então, existe como eu havia dito no começo, existe um pequeno preconceito, e eu não estou falando isso aqui a partir de uma ferida, eu até entendo, mas algumas pessoas olham para os carismáticos e encaram eles com pouca doutrina, com pouca teologia. Isso é compreensível, mas geralmente quem fala isso são igrejas históricas, que estão aí há muitos e muitos anos. Nós temos algumas décadas de existência, nomenclatura, mas o que eu queria afirmar é que Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios que nós vamos ler aqui, é o que nos fundamenta, é o que nos respalda para dizer, eu sou carismático. E a história está aí para comprovar que o Espírito Santo se move sim através de irmãos carismáticos. Está aberto aí Efésios 5,18? Eu enganei vocês, pessoal. Se tiver alguém anotando, eu vou falar três coisas muito rápidas que são características principais do movimento carismático e depois a gente lê o texto para terminar, tudo bem? Então, somos carismáticos, nós cremos nos dons do Espírito. Somos carismáticos, nossa liturgia de culto é dinâmica e extravagante, porque entendemos que o nosso Deus é vivo, tem boca e fala, tem ouvido e ouve, tem mão e toca. E isso é fundamentado nas Escrituras, isso não é coisa de jovem. As Escrituras nos empurram para termos um culto dinâmico e extravagante. Terceiro fundamento, nós somos uma comunidade que anseia ver Deus se movendo poderosamente mais uma vez sobre a terra. O carismático, ele pulsa, ele anseia por avivamento, porque Cristo voltará e o maior avivamento da terra se dará para que Cristo volte. E a última e grande característica do carismático é que nossos irmãos pentecostais, amo eles, entendem que o batismo é uma experiência única. Você recebe o Espírito Santo e amém. Nós carismáticos cremos que podemos receber o enchimento do Espírito Santo várias vezes na nossa vida. Sermos cheios até transbordar por várias e várias vezes. Então nós sempre clamaremos, Espírito Santo, ainda cabe mais em nós. Nós ainda queremos mais de Ti. Efésios 5,18, para a gente terminar.
Efésios 5, vamos ler a partir do 17. Você pode ficar de pé comigo? Portanto, irmãos, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. olha como Paulo começa o texto. Ele está pedindo encarecidamente, ele está fazendo um apelo para aqueles irmãos. E ele está dizendo, meus irmãos, vocês não podem ser insensatos. Vocês precisam descobrir qual é a vontade de Deus. Ou seja, quando eu não sei qual é a identidade que Deus tem para mim, a Bíblia me chama de insensato. E aí no próximo versículo ele diz qual é então a vontade de Deus. E ele diz, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. Esse aqui talvez seja o textuário do carismático. Não se embriaguem com as coisas dessa vida. Não se embriaguem. Sabe, enquanto o Asaf falava aqui na hora da adoração, cara, as suas mãos, elas não podem produzir as coisas. E eu lembro do Diego falando, cara, nós não podemos nos embriagar da vinha que nós mesmos plantamos. E o conselho de Paulo, e na verdade o versículo 17 fala que e a vontade de Deus é, não se embriaguem, mas sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, meu maior medo é que a igreja carismática seja mais conhecida pelo cabelo grande e tatuagem do que pelo Espírito Santo. Nós não podemos ser mais conhecidos pelas nossas canções que nos fazem pular de alegria do que pelo poder do Espírito Santo. Todos os avivamentos que eu falei aqui começaram em cultos comuns, com pessoas comuns, pessoas normais, mas pessoas também insatisfeitas, que estavam cansadas de estarem embriagadas com o vinho do mundo e foram cheias do Espírito Santo. Avivamento não se produz com música boa, avivamento se produz com o Espírito Santo. Então eu queria que a gente orasse agora, para que o Espírito Santo nos enchesse de novo, nos enchesse mais uma vez. Espírito Santo,